Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, mais uma vez bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos de Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Vamos começar a nossa aula de hoje e, como é costume, nós vamos primeiro recitar Durud Sharif, né? Durud Sharif é invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. O Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Desde as aulas passadas, nós estamos fazendo eh, cobrindo os tópicos, né, que têm a ver com eh, os cemitérios e como era no tempo de Santo Profeta, ele tratava com os falecidos, né? Todos esses temas nós estávamos vendo, né? E hoje nós vamos continuar, na verdade, iremos finalizar esse tópico hoje para avançar para o próximo tópico. E para isso, o primeiro dito também tem a ver muito com o dito que nós já falamos sobre isso, né? Na aula passada, sobre como o Santo Profeta respeitava, independentemente da pessoa, o falecido, né? O funeral das pessoas. Essa narrativa é narrado, esse dito pelo Hazrat Ubaidillah. Ele diz que quando um funeral estava passando, o santo profeta se levantou e os que estavam com ele seguiram seu exemplo. Uma vez, ele diz que uma vez estava passando um funeral e o santo profeta se levantou. E, obviamente, as pessoas que estavam com ele também seguiram o seu exemplo e também ficaram em pé. Alguém disse, o mensageiro de Allah, este é o ritual fúnebre de uma mulher judia, que isso é um funeral que está passando de uma mulher judia. Ela não era muçulmana. Ele falou, ele fez essa observação, que a morte é um momento de tristeza e temor. Portanto, quando você vê um funeral passando, deve se levantar como sinal de respeito. Então, isso mostra que a pessoa, o ser humano tem esse respeito independentemente da sua religião. Às vezes, eu me lembro que quando eu estava em Portugal e era pequeno, às vezes tinha amigos árabes também, né? E assim a gente quando estava junto assim eu dizia assalamu alaikum para alguns dos eh, pessoas que não eram muçulmanos, né, que dizia paz esteja sobre vocês, né, ou ensinava assalamu alaikum. E as pessoas, os próprios muçulmanos, né, até alguns árabes diziam que não pode dizer salam para os não muçulmanos, né? Eu achava muito estranho, né? Não iria entrar, não entrava na discussão, não fazia esses argumentos, mas eu achava estranho. Só que mais tarde, quando a gente aprendeu, quando a gente entende essa história, esses ditos do Santo Profeta, como o Santo Profeta mesmo e como o Sagrado Alcorão fala isso, né? Que você, independentemente da sua religião, você pode dizer e você deve dizer Assalamu alaikum, né? E se alguém fala, porque salam é o quê? Paz esteja sobre você. Então, como é que é possível uma religião de paz
não pode passar essa paz para os outros. É algo estranho. Porque, e aí agora, por que que eu lembrei isso? Porque, veja só, a pessoa é morta, né? Mas e dá uma religião diferente. Mas Santo Profeta diz que não, não, isso não faz diferença que a pessoa vai de outra religião. O ser humano vem em primeiro lugar. A religião vem depois. E a mesma coisa quando a gente se encontra um com o outro, seja muçulmano ou não, nós devemos invocar as bênçãos, né? Nós devemos invocar paz para os outros, né? Quando a gente fala fica com Deus ou fica ou paz de Deus esteja sobre você, né? Essas todas as orações que a gente fala são permitidos de a gente dar não só para os muçulmanos, mas para os não muçulmanos também, na verdade, é incentivado de fazer isso. E aqui também, quando a pessoa vai falecido, é mostrado o mesmo respeito, né? E a Santo Profeta, inclusive, ficou em pé quando estava passando um funeral, né? Outro dito também é semelhante ao esse dito, narrado pelo Hazrat Qais bin Saad bin Ubadah. Ele narra que estava em Qadsia, que era uma cidade, né? Quando um funeral passou por eles. Ao verem o funeral, os dois nobres se levantaram. Os dois, Hazrat Qais bin Saad bin Ubadah, eles eram eh, era Hazrat Qais e Hazrat Sahl, né? Não está escrito o seu nome. Hazrat Sahl ibn Hunayf e Qais bin Saad, né? Eram dois companheiros do Santo Profeta. Obviamente, esse dito é depois do falecimento do Santo Profeta, depois de passar o tempo do Santo Profeta, né? Por isso, as pessoas que estão referindo aos companheiros do Santo Profeta estão chamando os nobres, né? Porque eram respeitados, eram as pessoas que passaram tempo com o Santo Profeta, né? Então eles eram vistos com respeito e as pessoas ouviam, escutavam as suas palavras porque eles falavam os ditos do Santo Profeta. Eles mencionavam os ensinamentos do Santo Profeta. Os dois nobres se levantaram quando passou um funeral, né? Um dito bem semelhante, mas agora do outro ângulo, né? É acontecendo com dois dos companheiros do Santo Profeta e eles ficaram em pé. As pessoas lhe disseram que era o enterro de alguém, um não muçulmano, que vivia naquela área, região, né? Que esse funeral não é do muçulmano, as pessoas falaram para ele, né? Eles. Ao ouvir isso, os dois nobres disseram: certa vez um funeral passou pelo santo profeta, agora eles narrando esse dito, né? Que então se levantou. Passou um funeral e o santo profeta ficou em pé. E quando alguém disse para o santo profeta que aquele era um cortejo fúnebre de um judeu, né? Era um funeral que estava passando, era um velório de um judeu, o santo profeta respondeu: que diferença isso faz? Ele não era um ser humano, que ele era ser humano. Então, ou seja, o respeito pelos mortos é essencial em todos os casos. Quando a pessoa é falecido, não interessa se é muçulmano, se é cristão, judeu, seja que for. É importante você dar o devido respeito para a pessoa, porque é isso que é ensinado no islamismo, que você não vê qual é a religião, você não vê qual era a raça, mas quando algum falecido está passando, deve mostrar esse respeito. Até porque um dia a pessoa também vai morrer. Então, se você vai deixar esse exemplo, outras pessoas vão seguir. Outras pessoas vão ser impactados com aquilo, vão ser muito. Vão querer seguir esse exemplo, né? Então vão dar respeito para você também, para os seus amigos falecidos, para familiares ou para os muçulmanos. Então isso é uma troca. Por isso, e na verdade, antes disso tudo, é importante porque é ensinamento de Deus, né? Que o ser humano
seja qual raça, religião for, é importante que seja dado esse respeito, que fique em pé, né? E se não tiver ninguém que possa fazer os seus rituais fúnebres, então o muçulmano deve fazer. O muçulmano deve enterrar. O muçulmano deve cuidar do corpo, né? Porque ele é um ser humano e para um muçulmano é um respeito e é uma obrigação que ele tem que mostrar, né? Outro dito narrado pelo Hazrat Usman bin Affan relata que após o sepultamento, quando acontecia o enterro, né? Quando o santo profeta acompanhava todos os enterros dos muçulmanos, né? Então, ele está dizendo que quando acontecia o sepultamento de uma pessoa falecida, o santo profeta ficava um tempo parado. Assim que finalizar o enterro, ele não voltava, não ia embora, mas ele ficava depois de finalizar o enterro, o sepultamento, e pedia aos presentes. Ele dizia para os muçulmanos que estavam à volta: peçam o perdão para seu irmão e orem por sua firmeza, pois ele está sendo interrogado. Isso é importante também, que as nossas orações são aceitas. Nós podemos ajudar nisso, né? Nós podemos, como no outro dito também foi falado, que quando tiver 100 muçulmanos rezando a oração fúnebre de uma pessoa falecida, um muçulmano, Deus vai colocar ele no paraíso, vai perdoar ele. Tantas pessoas que vão juntar pedindo a oração e bênção e perdão para essa pessoa. É a mesma coisa aqui, que os muçulmanos que estão presentes devem ajudar nesse momento difícil do seu irmão que está lá dentro no enterro, que está sendo interrogado pelos anjos, por Deus Todo-Poderoso, que através de suas orações, através das suas súplicas, ele pode ser, que ele possa aliviar um pouquinho, né? Porque é pesado isso, né? O tempo, as coisas que acontecem, né? Porque através dos ditos do Santo Profeta nós entendemos que logo depois do falecimento, né? No, no, no depois de enterro, quando a pessoa está quando a pessoa está enterrado, ele começa a receber o tratamento, seja positivos ou negativos, né? Ele é interrogado desde o início, né? Ele começa a ver a realidade, né? Porque ele entrou no outro mundo. Ele deixou, assim que ele deixa esse mundo, já vê a realidade, já vê o mundo diferente, né? O outro mundo, o mundo além de além, né? Então, quando as coisas vão sendo reveladas para a pessoa, ele vai ver a própria tristeza, a própria decepção vai ser muito pesado, né? A consciência vai ser pesada. Isso vai ser, em si mesmo já é um castigo, né? E ele vão descobrindo as coisas, né? Que ele não fazia isso, então tudo que ele ia contra a natureza, contra a lei divina, contra os mandamentos de Deus, depois do falecimento ele vai vendo, né? Que essas são coisas que realmente ele fazia errado. E isso, já antes do dia do juízo final, ele vai ter os sentimentos ruins ou bons, né? Se tiver coisas boas, ele vai ter esse sentimento bom, ele vai conseguir sentir o que vem no dia do juízo final, né? Então, essas orações, essas súplicas dos seus irmãos, no outro dito também é narrado que, por um tempo, o falecido escuta os, as pessoas que estão à sua volta, né? Ele escuta. Então, é importante que a pessoa faça essas orações para que possa ajudar, aliviar nesse momento difícil, quando o seu irmão está falecido, porque, segundo esses ensinamentos, ele é interrogado logo depois do falecimento, né? Como são feitas as coisas nesse mundo, né? Outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, relata que o santo profeta diz.
Quando uma pessoa morre, suas ações chegam ao fim, excepto no que diz respeito aos três assuntos que ela deixa para trás. São três coisas que não morrem, né? Que não chegam ao fim. Todo o resto chega ao fim. E não é riqueza, não são carros, não são casas que vão ficar, não vão chegar no fim, que vão continuar. Não. Os carros, as casas, essas coisas já era. Não são coisas físicas. O primeiro santo profeta diz uma caridade contínua. Aquela caridade que, como se fosse uma árvore, que você plantou uma árvore, você pode ter ido embora. Você pode nem ter regado essa árvore, né? Às vezes, até a natureza, né? Até a chuva, em si mesmo, eles regam a árvore até que ele torna forte e firme, né? Então, como essa árvore, né, que a pessoa planta e pode até ir embora, mas depois de um certo tempo ele começa a dar frutos, né? Começa a dar frutos e nunca para, né? E cada época ele dá novos frutos e todas as pessoas que estão à volta, eles beneficiam daquilo, né? Então, toda a caridade contínua que a pessoa faz uma escola, por exemplo, faz um hospital, plantar a árvore si mesmo, né? Dos frutos, né? Ou mandar fazer fontes nos lugares onde não tem água potável, né? Coisas, todas essas caridades que continuam depois de falecer, né? Continuam beneficiando a pessoa. E o segundo é conhecimento do qual as pessoas podem se beneficiar, né? Primeiro, caridade, né? E segundo, conhecimento. Através do conhecimento, por exemplo, que você ensinou para os outros, que beneficia os outros, né? Tudo. Todas são coisas que ficam duplicando, triplicando, né? Por exemplo, hoje, se nós estamos aprendendo hoje aqui os ditos de Santo Profeta, ensinamentos do islamismo, cada um na sua ao seu redor vai se explicando, vai se espalhando, vai se falando, mesmo que seja para uma pessoa. Uma falando só para uma pessoa já é duplicar, não é? Então, se hoje tem, vamos supor, duas pessoas falando para mais duas, vai ser quatro. E quatro falando para mais um, já é oito. Então, duplicando, triplicando os ensinamentos, os conhecimentos. Conhecimento com a condição que beneficia as pessoas, né? Não conhecimento de malandragem, de fazer outras coisas erradas, né? Que não beneficiam, ou muito conhecimento que em si mesmo não beneficia muito, né? As pessoas. Então, o conhecimento que vai se beneficiar aos outros, que vai melhorar a vida dos outros, que vai, com que as pessoas vão conseguir entender a religião, Deus, e vão seguir a religião, seguindo os ensinamentos de Deus, aumentar a sua espiritualidade. Então, são coisas que beneficiam as pessoas, né? Ou mesmo conhecimento, quando é um professor também está deixando marcas profundas nos corações, nas vidas dos seus alunos, né? Então, isso tudo vai continuar. Os alunos, quando vão crescer, vão lembrar dos seus professores sempre. Hoje, quando a gente lembra dos nossos professores, a gente ora por eles, né? Que eles têm feito esforços enormes para nos ensinar. Tudo isso é conhecimento que beneficia os outros, né? E por final, uma progenie justa, honesta, crente, né? Verdadeira, que reza por ele. Obviamente, quando for um progenie, um filho, uma filha que é honesto, que é justo, que é verdadeiro, que é fiel, ele, além de fazer, seguir as práticas dos seus antecipados, os seus pais, além de seguir verdadeiramente a religião, ele ainda vai ser grato da forma que ele vai rezar por seu pai, por sua mãe, por seus pais, né? Por quê? Porque são eles que ensinaram, deram uma boa educação.
Então, uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que é honesta, ele nunca vai ser ingrato, né? Ele sempre vai ser grato. E grato a quem? Deus disse que quem não é grato às pessoas não é grato a mim. Então, não adianta você só agradecer Deus por ter dado as coisas. Até que você não agradeça às pessoas que foram mediadores entre você e Deus. Muitas vezes Deus manda através das pessoas as coisas para você. Deus coloca nos corações das pessoas que vai lá ajudar essa pessoa. Faz isso para aquela pessoa. E as pessoas fazem. Então, é importante nós agradecermos também, rezarmos também, né? Como eu dei exemplo dos professores. A educação que vem de Deus, ensino, conhecimento é de Deus, mas através dos professores, através dos conhecimento espiritual que vem através dos profetas. Por isso nós sempre rezamos, né, Durud Sharif também, no início desses ditos, né? Por quê? Para ser gratos, para agradecer o profeta também, né? E não para colocar ele como lugar de Deus ou igual ao Deus, né? Infelizmente, aqui é difícil as pessoas entenderem, onde as pessoas colocam Jesus Cristo num lugar muito exaltado, colocando igual ao Deus, tanto que as pessoas começam a pedir a Ele, começaram a pedir, na verdade, pedem a Ele, do que Deus muitas vezes pedem, que paz do Senhor Jesus esteja sobre você. O Jesus também pedia a paz de Deus. Então, como é que uma pessoa que pedia a paz de Deus, ele pode dar paz para você? Então, é importante nós entendermos essa diferença que quando nós fazemos Durud Sharif, quando nós invocamos bênçãos de Deus para Santo Profeta, não é colocar Santo Profeta no mesmo lugar como os cristãos colocam Jesus Cristo, que paz de Deus tenha sobre ele. Não, na verdade, colocamos ele como lugar de um profeta, como lugar de um ser humano, para que ele também seja abençoado, porque através de esforços dele, através de ensinamentos dele, que hoje nós sabemos isso tudo, né? Então, isso é uma forma de agradecer, de gratidão, de mostrar essa gratidão, né? Do mesmo jeito que um professor que fez um trabalho excelente com você, que você aprendeu muita coisa com o professor, você fica grato a vida toda. Agora imagina um profeta que deixou um livro divino, uma prática perfeita, exemplar para ser seguida, todos os mandamentos e todas as leis e todas as perguntas respondidas. Como nós não podemos agradecer, né? Mas obviamente agradecer, invocar as bênçãos, mas sempre colocar no lugar como profeta e ser humano, e não como Deus ou como parceiro, né, com Deus, ou como um divino. Nunca pode ser divino. Podemos rezar 100 anos, 1000 anos, mas ele nunca pode ser divino, porque divino é só Deus. Sim, ele é inocente, ele é santo, ele é um profeta. O último dito de hoje, antes de finalizar a nossa aula do hoje, é narrado pelo Hazrat Buraida. Ela relata que Santo Profeta ensinou aos muçulmanos que quando alguém entra em um cemitério, deve dizer, né? Sempre que a gente entrar no cemitério, já que a gente está falando dos falecidos, é importante a gente falar disso, que sempre que ele entrava, ele rezava essa, essa súplica, né? Eu vou ler em árabe, depois eu vou traduzir em português. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. Ó muçulmanos, ó os crentes, moradores de cemitério, moradores desse lugar, desse campo, que paz e bênçãos de Deus estejam sobre vocês. Primeiro veio assalamu alaikum, né? Então, literalmente seria: paz de Deus esteja sobre vocês, ou moradores de cemitérios, ou entre os moradores, ou muçulmanos e crentes entre os moradores de cemitérios, né? Vocês nos precederam e, se Deus quiser,
certamente nós juntaremos a vocês. Peço a Deus Todo-Poderoso paz para vocês e para mim. Essa é uma oração feita ah, para as ah, quando a pessoa entra, né? Ele envia, ele pede esse perdão, né, para os muçulmanos, né? Para manda esse paz para os muçulmanos. Por isso é escrito entre os muçulmanos, né? Que deve mandar, deve pedir perdão só para os muçulmanos, né? Porque aos que não são muçulmanos é a conta com Deus Todo-Poderoso. Deus sabe como vai tratar, Deus sabe quem conceder perdão a quem não conceder o perdão, né? Então, essa é a oração que nós devemos fazer quando a gente entra no cemitério, quando a gente entra no lugar onde as pessoas, onde os muçulmanos são enterrados, né? E é importante nós sempre que tivermos a oportunidade, que a gente tem o tempo, a gente visita os cemitérios, né? Não só visitar e rezar por nossos familiares falecidos, amigos falecidos, mas também passar um tempo lá, porque isso mostra a nós o nosso futuro, né? Isso, sabe, isso nos dá eh, hum, uma catucada, né? A gente fica alertado, com isso, porque isso mostra a nossa realidade. Às Um vezes choque de realidade, né? Um a choque gente, de realidade. a gente sai da pista, né? Isso. Dá um choque de realidade, como aqui a Amira falou. Então, Santo Profeta, inclusive, uma vez é narrado pelo Hazrat Aisha, né? Que ela disse que uma vez Santo Profeta estava na minha casa na noite, né? Porque ele revisava os dias com as suas esposas. E uma vez ela disse que eu estava dormindo e vi que Santo Profeta não estava na cama. Até fiquei preocupado e depois pensei, será que ele foi para casa dos outros, outra esposa ou familiar, né? Aí quando ela disse que eu saí, eu vi que ele estava indo para cemitério e ele ficou lá rezando. Então, isso é um exemplo também do santo profeta que nós devemos seguir. Nós sentimos isso, né? Quando a pessoa, ainda por cima, quando é o nosso querido, nosso familiar, nosso amigo que falece, a gente sente isso, como isso muda, a nossa realidade, como a gente vê que realmente essa vida não é para sempre, né? Que a gente precisa escolher os nossos caminhos cuidadosamente para que nós não estejamos entre os que desperdiçam o seu tempo, desperdiçam a sua vida e vão ser apresentados, vão se apresentar no dia do juízo final com as mãos vazias, sem obras boas, né? Então é isso, pessoal. Assim nós finalizamos a nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. O que eu vou dizer não tem muito a ver assim com o tema, né? Mas para não esquecer, como nós somos novos muçulmanos, né? A maioria, eu estava lendo o livro de Daniel, né? E também o livro de Jó, né? E Sim, lá eu pude ver a forma que eles oravam, né? Na verdade, quando Daniel foi proibido de orar, ele orava 3 vezes ao dia em prostração. Naquela época era voltado para Jerusalém, né? Ainda, né? Porque não tinha ainda vindo o profeta, né? Então sim, era aquele tempo antigo, né? Então ele prostrava como os muçulmanos oram, entendeu? sim, E ele fazia essa oração. Isso me chamou a atenção. Eu falei, no dia que tiver aula eu vou falar, né? Porque para nós que somos novos, às vezes, né? Acha que, é diferente. Não é, porque isso é desde do começo, né? Que eles sim, oram desse jeito, os profetas, né? E sim, o Jó, a mesma coisa, naquele momento desespero dele também, ele prostrava com o rosto, ele orava com o rosto prostrado ao chão, né? E eu achei sim. bem interessante. Então, é isso mesmo que nós
também falamos, né, que o islamismo colocou todas as práticas das outras religiões em um só. Ele juntou todas essas práticas. Então, antigamente, por exemplo, tinha povos que rezavam em pé, tinha povos que curvavam perante os seus divinos, tinha povos que prostravam, faziam prostração. E o que o islamismo fez, o islamismo juntou todas essas práticas em um só, para que a pessoa de qualquer povo não se sinta, né, estranho na oração e que ele sinta que ele está fazendo, adorando na sua própria prática, que possa ser incluído na oração islâmica, né? Então, a oração islâmica é uma oração completa, uma oração em que você inclui você tem que incluir, na verdade, a sua mente, a sua espiritualidade, o seu corpo, né? Porque o nosso corpo é ligado com a nossa espiritualidade, o nosso interno, né? São coisas interligadas, uma coisa afeta o outro, né? Quando a pessoa fica doente, quando a pessoa fica com alguma dor interna, a cara fica, a pessoa consegue ver pelo seu rosto, né? Ou quando a pessoa recebe uma notícia triste, quando o coração está triste, automaticamente vem lágrimas nos olhos, né? E a mesma coisa acontece quando a pessoa está feliz, passando uma situação muito boa, recebeu uma notícia boa, automaticamente ele começa a brilhar, começa a ter um sorriso no rosto. Por isso, o islamismo inclui tanto o corpo. Muitas vezes eu estou falando isso porque as pessoas falam por que que tem que fazer essa prostração, por que que sentar só e rezar e lembrar Deus não é suficiente. Não, porque o corpo também tem que ser incluído, porque o corpo faz parte, são coisas interligadas da espiritualidade, né? O corpo também sente todo que afeta ou impacta a espiritualidade, do mesmo jeito vice-versa. Então, por isso nós vemos que nas orações islâmicas nós temos essas todas práticas que são feitas, né? É isso então, fiquem com Deus, todo mundo. Espero que tenham Amém. aproveitado a aula de hoje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.